Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de 2022. Espero de coração, meus irmãos, que você tenha se divertido, que você tenha recuperado um pouco as energias para começar esse ano aí de 2022, que a gente sabe que tem muita coisa, não é, para ser implementada aí. Eles mesmos anunciaram que até 2023 grandes avanços tecnológicos estão para serem lançados e implementados na sociedade, e você sabe bem o que isso significa. Os magnatas todos falando sobre isso. Então é importante que nesses dias que você está parado aí, que você descanse, que você recupere as suas forças, que você fique mais junto com a sua família, porque a gente não sabe nunca o dia de amanhã. Não tem nada para temer, porque se a gente tem um Messias na nossa vida, se a gente tem um Criador e Ele está do nosso lado, então se Deus é por nós, quem poderá contra nós, né, meus irmãos? É isso aí que eu acredito. E a gente vai pra frente, vamos pra cima, fazer da nossa parte. Se tem de acontecer, que aconteça, mas que não seja com a nossa conivência, que não seja por a gente ter cruzado os braços. A gente vai fazer a nossa parte enquanto pudermos. Agora, hoje eu vou fazer uma análise do filme Não Olhe Pra Cima. Foi o filme mais pedido desse ano. Muitas pessoas, Davi, inclusive aí nos comentários, Davi, faz uma análise. E meus irmãos, eu já começo dizendo que o filme é péssimo. O filme é terrível, terrível demais. Me deu até pena daquele jornalista, o Reinaldo Azevedo, porque ele sabe que o filme é péssimo. Ele é um cara inteligente, mas eu não sei porquê ele tinha que recomendar aquilo. Então ele começa, não, olha, é um filme que eu não recomendaria, é um filme que eu não gostaria, mas devido à situação e tal, porque o filme é uma lacração. O filme, inclusive, meus irmãos, perdeu uma grande oportunidade, e eu vou explicar isso aqui pra vocês ao decorrer desse vídeo. O filme ele poderia ter sido um grande filme se eles tivessem primeiramente caprichado na história central, que é a âncora do filme, que é o impacto nessa realidade. Eu vou tentar aqui dar o menos spoiler possível, mas vai ter spoiler. Então você que não gosta de spoiler, fecha logo esse vídeo, vai assistir o filme e depois você volta, tá certo? Para você entender do que a gente tá falando. Mas eu vou dar alguns spoilers, não vou contar o final, óbvio que eu não vou fazer isso, mas vai ter alguns spoilers. Então a história central se baseia em dois astrônomos que descobre que um grande cometa vai colidir com a Terra. Tem 99,70 e tantos % de probabilidade que vai atingir a Terra. Então são cientistas renomados, mas que não são chapas brancas, que não estão em nenhuma Casa Branca, não estão em nenhum Pentágono. Eles são muito inteligentes, é uma moça e Leonardo DiCaprio, no caso, que faz o personagem do cientista lá, né? A moça a gente vai chamar da ninfeta, depois eu explico por quê. Então eles dois pegam o telefone, entra em contato com uma pessoa importante e diz, olha, a gente descobriu isso aqui e está em colisão com a Terra. A partir daí você começa a ver que o filme não tem personagens. O que ele tem são sátiras de pessoas reais. Houve uma treta entre Bolsonaro e Leonardo DiCaprio. E essa treta foi cobrada no filme, porque fizeram literalmente uma fusão de Donald Trump e Bolsonaro e o Carluxo lá no gabinete. Em vez de ser um presidente dos Estados Unidos, a gente tem uma presidenta com um cabelo meio estilo Donald Trump, misturada ali com Bolsonaro, né, que leva seus filhos ali para os seus cargos importantes. E nesse caso tem lá um cara bem parecido, inclusive, com o Carluxo, que só fala besteira, é um completo idiota. E ele fica o tempo todo ali atrapalhando, só falando besteira, só falando besteira. E aí você vê que de fato é um troco, é uma sátira que eles fizeram propositalmente por conta daquela treta das ONGs, né? Tava o Leonardo DiCaprio falando muita besteira, muito lixo sobre a nossa floresta amazônica, defendendo as ONGs e etc. E aí o Bolsonaro e os filhos dele disseram que é as próprias ONGs que estão tocando fogo. E aí a mídia já começou a distorcer isso, dizendo que ele estava dizendo que era Leonardo DiCaprio que estava vindo tocar fogo, e não foi bem isso que foi dito. Foi dito que essas próprias ONGs muitas vezes causam os incêndios para receber mais dinheiro e etc. Nessa questão só sei, meus irmãos, que ninguém está de fato preocupado com ninguém. Você vê esses milionários aí, eles ajudam as crianças carentes, eles dão moradia, dão casa para as pessoas que precisam. A Bahia está aí com um monte de vítima, um monte de pessoas que perderam seus eletrodomésticos. Você viu algum Elon Musk, né, que se diz tão preocupado com a humanidade? Você viu algum titio Bill fazer alguma doação, vir aqui dizer, olha, não, eu vou fazer as casas de vocês de novo, vou dar os móveis e etc. Você não vê nenhum fazer isso. Mas querem falar dos tesouros brasileiros, que é a floresta amazônica, um deles. Então o filme, meus irmãos, quando os dois personagens, né, os dois cientistas tentam alertar o mundo do que está acontecendo, que marca uma reunião lá com a presidenta, aí a presidenta é uma escrota, uma verdadeira representação do seu próprio povo, e ela está mais envolvida ali em escândalos, que vazou umas fotos dela íntimas, que ela tira foto das partes íntimas e manda
pro namorado. E essas fotos vazaram. Esse namorado dela aparece bem rápido, ele só pra fazer uma caricatura mesmo, o cara com um chapelão lá, parecendo mais um cafetão. E aí, por conta disso, ela tá com a popularidade bem baixa e não tá nem aí se o mundo vai acabar. Apesar dos dois cientistas ali tentar alertar, por eles não serem chapa branca, ela diz, olha, eu vou mandar analisar isso aí pra ver se é o que vocês estão dizendo mesmo. Você fica chocado no momento, né? Porque afinal de contas, se a Terra vai acabar em 6 meses, deveria preocupar mais o governo. Mas o assunto é tratado assim, como se fosse uma coisa fútil. Inclusive, a realidade do filme é toda fútil. É uma das coisas que peca. Fica parecendo, meu irmão, você que já jogou algum game barato, né? Às vezes a empresa não tem muita grana para fazer os personagens, elaborar uma história. Então eles fazem só o jogo ali que fica uma coisa centralizada no próprio personagem. Você não interage muito, parece que os outros só estão ali mesmo para fazer figuras. Mais nada, fica aquele jogo vazio. O filme é praticamente isso, porque você não vê o outro lado. A intenção do filme, com certeza um filme patrocinado pela esquerda, a intenção era só fazer uma sátira com os governos conservadores. Então, com essa fusão de Bolsonaro e Donald Trump lá, você consegue ver a idiotização e como os empresários mandam na política. A gente já vai chegar lá. Eu quero seguir aqui o roteiro. Depois de saírem de lá, né, da conversa com a presidenta, eles têm a ideia, mesmo as redes sociais bombando, mesmo as pessoas ligadas no celular o tempo todo pedindo para tirar selfie, aquela coisa imbecil que a gente vê, né, e isso está bem satirizado mesmo no filme, está bem pior do que a realidade atual. Então, eles, em vez de ir para as redes sociais, eles inventam de ir para a mídia, para um canal de mídia. Eles ainda tentam preservar a ideia que a mídia é o principal veículo de comunicação, quando há muito tempo já não é, você sabe disso. Hoje, as coisas que têm realmente relevância, elas primeiro estouram aqui, na rede social, para depois sim as pessoas darem ouvidos ao que a mídia está falando. Mas no filme, eles seguem aquele padrão de mídia, é o veículo principal de comunicação. Então vão lá para um programa onde eles fazem piada com um assunto sério. Devido a tanto deboche, devido a tanta brincadeira no meio do assunto, não é um assunto importante que a Terra vai se destruir em 6 meses, acaba que a cientista ninfeta se revolta e diz a verdade como deveria ser dita. O que é que acontece? As pessoas acreditam? Não. As pessoas começam a fazer meme dela, chamar ela de louca e ela vira motivo de piada. Enfim, nesse meio tempo, a presidenta supostamente confirma com seu cientista chapa branca, né, com o pessoal do Pentágono, os grandões. E eles realmente fazem os cálculos e veem que a Terra vai acabar em 6 meses. Até aí parece que o filme vai ter um final bom, né? Parece que as coisas vão dar certo. Eles percebem que isso vai acontecer. E aí, de novo, vem aquele clichê de filmes americanos, né? Principalmente a Netflix. A Netflix não sabe nem fazer série, imagine filme. Aí a Netflix coloca lá os Estados Unidos como o principal e mais tecnológico país do mundo. E eles decidem fazer uma missão para destruir esse cometa. Eles têm lá a chance, a probabilidade de dar certo é de mais de 90%. Então fazem lá a missão. Inclusive, o filme mostra uma coisa que acontece muito nos bastidores dos grandões, da elite, que é o sacrifício. Todos os veículos, os mísseis que vão ser jogados no cometa, não precisariam de tripulantes, mas eles colocam uma pessoa bem patriota, um cara bem idiota que já beira o crime, né, que ele fala pessoas brancas e etc. Então eles colocam ali para representar as pessoas conservadoras. Então colocam uma pessoa bem extremista, bem idiota, bem idiotizado mesmo, para se sacrificar quando na verdade não precisava. Até o Leonardo DiCaprio pergunta, presidenta, mas por que ele precisa perder a vida se os veículos têm autonomia para irem sozinhos lá colidir com um meteorito? Aí ela, não, mas é porque isso aí empolga as pessoas e etc, etc. Então o imbecil se voluntaria e vai, né? Beleza, até aí tudo bem. O mundo todo assistindo, a missão da NASA, solta lá o foguete, de repente os foguetes fazem uma volta, a missão foi abortada. E aí fica aquele bafafá, porque é que foi abortada, as pessoas começam a não acreditar mais que existe de fato um meteorito, e o assunto começa a ser questionado, e de repente a gente fica sabendo que foi abortado por conta de um grande empresário, tipo Elon Musk, tipo Bill Gates. Esse empresário descobriu que esse meteorito, e aí é bom você lembrar do Dr. Enéas, é isso que faz valer a pena você assistir o filme, meu irmão. Porque o que Dr. Enéas já falava na época dele, Dr. Enéas era de fato um homem à frente do seu tempo e por isso sempre será lembrado com muito carinho. Porque Dr. Enéas dizia que o Brasil, só pelos minérios que tem, deveria ser a potência mundial. Se nós atrelássemos a nossa moeda aos nossos minérios, teríamos o dinheiro mais valioso do mundo. Seríamos potência mundial até sem querer. Como o Dr. Adriano Benayon disse, nós estamos sendo hoje administrados por políticos que servem ao interesse internacional. Se a gente tivesse ainda um político ruim, fosse ruim mesmo, mas estivesse lá errando, fazendo as cagadas dele, mas não fosse um entreguista, hoje o Brasil já seria potência. Nos cálculos do Adriano Benayon, que seria o nosso economista se o Dr. Enéas tivesse vencido,
ele dizia que nós cresceríamos mais que a China estando mal administrados. Mas o problema é que os nossos governantes, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, eles estão ali para representar os interesses internacionais dentro do Brasil. Então os nossos minérios, eles dizem quanto vão pagar e assim é entregue, fazendo as chamadas reservas estratégicas que o Dr. Enéas já denunciou. E o maior perigo de tudo isso é que quando acabar, não tem outro lugar para buscar. E é isso que o filme mostra, o desespero. Já está vendendo-se muito celular, muita tecnologia, e já não tem mais, como o Dr. Enéas falou, já não tem mais o material para produzir as placas e os chips. Então o maior milionário dali está desesperado, ele quer de qualquer maneira pegar esse meteorito, que ele já sabe, através do algoritmo, ele já está sabendo o quanto de minério tem ali. E aí ele fala, olha, nós não vamos destruir isso, nós vamos dar uma maneira aqui de fragmentá-lo, e esses fragmentos caírem no oceano e a gente conseguir pegar, porque esses minérios são muito valiosos. Aí ele fala, olha, isso aí vai tirar todo mundo da pobreza, mas na verdade é uma mentira. O que ele quer é enriquecer e ter mais poder. A verdade é essa, né? E aí uma grande realidade desse mundo idiotizado que a gente vem falando aqui, nos últimos vídeos inclusive foi tema, o mundo está ficando emburrecido, as pessoas cada vez mais idiotas. Aqui no Brasil, assim como no mundo, se dá mais atenção a brincadeiras. Essas brincadeiras são de fato levadas a sério, né? Querem prender, querem caçar, e as coisas sérias são levadas na brincadeira. Essa idiotização é proposital e é no mundo inteiro. Então isso é mostrado lá no filme, as pessoas polarizando as coisas, e os governos não tomam mais decisão em pró do bem da maioria. Eles tomam a decisão mandado pelos que financiam suas campanhas. Isso é deixado muito claro lá. Esse cara que parece o Elon Musk, né? O grande empresário, ele tá lá junto com as autoridades maiores do governo, tá lá. E o pessoal pergunta, a cientista Ninfeta pergunta, olha, esse cara tem autorização de estar aqui? Ele financiou a nossa campanha. Então, por puro interesse econômico, a missão é abortada. Os caras vão arriscar a existência de todo o planeta, toda a humanidade, por dinheiro. Beleza. Obviamente, os cientistas sérios, que é a Ninfeta e o Leonardo DiCaprio, eles não concordam inicialmente com essa ideia e começam a dizer a verdade. O Leonardo DiCaprio, inclusive, é seduzido no começo, né? É uma coisa também que deixa o personagem vazio. Ele é um cientista pacato, um homem pacato, um cara que, inclusive, toma vários remédios controlados. E, de repente, ele começa a ter um caso com uma jornalista da mídia, né? Você vê mesmo que é um gado de elite, a jornalista. Ele começa a ter um caso com ela, deixa a esposa. Aí depois descobre que a esposa também botou gaia nele, tá tudo certo. É aquele filme que eles fazem questão de tirar um minutinho ali, mesmo que aquilo ali fique fora da personalidade do personagem, que não combine, não encaixe, mas eles tiram de contexto, que é para dar uma lacrada. Então eles dão uma lacrada nisso, dão uma lacrada também na religião, onde as pessoas não acreditam em mais nada, que isso inclusive é um perigo, meus irmãos, né? Onde cada um diz, não, eu acredito em Deus do meu jeito. Tem um personagem lá, o namorado da Ninfeta, que diz exatamente isso. Eu acredito em Deus sim, inclusive ela na hora diz, que bonitinho, como se fosse uma coisa meiga, né? Uma coisa de criança. Ela trata assim, você acreditar em Deus. E aí ele fala que acredita, mas acredita da maneira dele, não concorda com a crença dos pais. E isso é uma realidade que está se vendo hoje. As pessoas, principalmente os desengrejados, dizem o seguinte, eu não vou para a igreja porque isso aí Deus não mandou fazer, e de fato Deus não mandou fazer templos. Mas isso não quer dizer que a gente não deva estar em congregação uns com os outros. O próprio Jesus Cristo sempre fez questão de juntar muitas pessoas. Ele poderia falar um a um, mas ele não fez isso, ele juntava as pessoas, porque é preciso entender as escrituras e ela não é revelada a todos. O próprio Jesus Cristo foi questionado pelos seus apóstolos porque ele falava em parábolas. Eles perguntaram, Senhor, o Senhor não quer que as pessoas entendam? Por que o Senhor fala em parábolas, em vez de dizer logo o que o Senhor quer dizer? E ele disse, nem a todo mundo foi dado o conhecimento para entender. Se ele falasse diretamente, as pessoas simplesmente não absorveriam. Era preciso falar em parábolas para que elas começassem a pensar sobre aquilo, de repente acontecesse na vida delas e elas percebessem. Então Jesus Cristo, na sua infinita sabedoria, colocava as palavras, falava de maneira que, se a pessoa abrisse o coração e a mente, ela ia conseguir entender. Então, da mesma maneira, meus irmãos, às vezes está eu e você aqui ouvindo uma palavra, você consegue entender e eu não. E aí é preciso que nós dois conversem para a gente chegar a uma conclusão. Por isso é que Jesus Cristo disse, onde tiver 2 ou 3 eu estarei presente. Ele não disse, onde você estiver sozinho eu estarei ali presente. Não, você precisa de humildade, precisa estar aberto, a mente limpa, coração aberto para você entender. Eu penso assim. Então o filme também mostra essa realidade, que as pessoas hoje dizem ser cristãs, mas cada uma do seu jeito. Infelizmente é uma grande verdade. Então, voltando para o filme vai seguindo nessa luta, o tempo acabando e a coisa sendo tratada como brincadeira. Começa um debate social por ter essas fotos das suas partes íntimas vazadas,
começa a ser atacada e aí a popularidade dela baixa, já é época de reeleição. Então ela usa a luta dos cientistas como uma coisa política. Ela polariza o negócio. Olha, eles estão falando isso porque não quer que você tenha emprego. Olha, eles estão dizendo isso porque não sou a favor do progresso. Eles começam a falar esse tipo de coisa e as pessoas começam realmente a acreditar nisso. O pior de tudo é que você vê outros assuntos fúteis, como as próprias fotos das partes íntimas da presidenta, um namoro de uma grande celebridade lá, que inclusive canta no filme, ter acabado tendo mais relevância do que a destruição da própria Terra. Você vê a idiotização em nível global das pessoas, e é o que a gente vê na vida real. Claro que ainda não está daquele jeito, ainda temos muitas pessoas sérias que pensam, mas é verdade que a massa de idiotas vem crescendo a cada dia. Ela vem crescendo e não vai demorar muito para ficar exatamente como é mostrado no filme, infelizmente. Outra coisa bem interessante é que o algoritmo que o grande empresário usa já é capaz de saber tudo sobre a pessoa. Ele traça a personalidade da pessoa e diz inclusive como você vai falecer. É uma coisa que a gente vê na prática sendo aplicado hoje, meus irmãos. Na prática, a sua pontuação digital tá para vir aí. Pelas suas decisões, pelas coisas que você toma, pela medicação inclusive, tudo isso tá no seu currículo. Então é óbvio que se eu tenho várias pessoas com um determinado comportamento e vejo desde a hora da nascença até a hora da partida, eu posso traçar assim uma probabilidade de como vai ser o fim de cada pessoa. Então isso também é mostrado no filme e é uma coisa bem interessante e que já é uma realidade. Já é uma realidade, pode saber disso. Mas enfim, a presidenta transforma um assunto que é de segurança pública em campanha política. E com isso ela cresce muito. As pessoas realmente querem enriquecer e aí vão na onda dela. Só que é mostrado como se fosse só os conservadores. É tudo coisa de conservador, coisa de gente louca, de extrema direita. Mas não é bem assim. É isso que o filme peca. O filme fica vazio por causa disso. Parece que só quem tem vida mesmo é aqueles personagens. E como eles não são personagens de verdade, são apenas sátiras de pessoas que existem. Aí fica aquela coisa bizarra, aquele comportamento louco durante o filme o tempo todo. Dá agonia isso aí. Esse vai ser um filme daqueles que, depois que passar essa época, ninguém vai querer ver mais. Não vai ser como um filme como Armagedon, não vai ser um filme como Impacto Profundo, que as pessoas que foram fazer esses filmes pesquisaram sobre a âncora do filme. O que é a âncora do filme, Davi? É o desastre. Né? Se você está dizendo que vai cair um meteorito, um meteoro na Terra, você tem que ver quais fenômenos reais possíveis iriam acontecer se caso o planeta estivesse passando por uma situação dessas. Então você vê mesmo, em Armagedon já começa, né, uma chuva de meteoro, porque com a proximidade desse corpo celeste da Terra, ele jogaria esses atritos, que vai sendo puxado por ele. Então nós teríamos isso muito antes do impacto. No filme não é mostrado, o filme de repente tá lá, o negócio verde aparecendo, não tem fenômeno natural nenhum. Na natureza que deveria ter enchentes, terremotos, erupções vulcânicas, tudo isso deveria ter. Mas como o roteirista só estava interessado em lacrar mesmo, ele mandou um dane-se pra isso e foi fazendo lá as cagadas dele e foi fazendo e pronto. A intenção era só lacrar, era caprichar na lacração. Produção digna de Netflix mesmo, né? Uma bela porcaria. Mas enfim, resumindo aqui, família, que eu também não quero dar muito spoiler, o resto você vai descobrir mais pra frente, mas só pra resumir o ponto que vale a pena ser analisado. O que vai acontecer, você confira no filme. O empresário convence a presidente, o empresário que paga a campanha dela e por isso manda, que eles devem capturar esse cometa. E aí começa a desenvolver uma tecnologia sem testar, uma tecnologia que vai fazer uma explosão interna dentro dele. É uma nanotecnologia, só que em tamanho família, e esses nanorobôs vão interceptar o meteorito, se fundir a ele, implantar uma bomba e explodi-lo. Vários. E aí ele manda essa missão e você vai ver o que acontece no próprio filme. Eu vou recomendar que você assista essa porcaria de filme apenas por essa questão, meus irmãos, que lá fica claro a idiotização e o emburrecimento das pessoas. Fica claro que os governos hoje não tomam mais decisão pensando no bem coletivo para cuidar do seu povo, da sua nação, defendendo os interesses nacionalistas. Eles não trabalham mais assim, eles defendem literalmente os interesses dos empresários que pagam as suas campanhas. Isso é mostrado no filme e isso não só acontece com a direita, não só acontece com a esquerda, não só acontece com o centro. Todos eles trabalham exatamente assim, principalmente nas questões internacionais. Então o filme mostra só a direita, mas vale a pena você analisar essa questão. A outra é os minérios, você vê a preciosidade, os caras colocam de fato o mundo em risco por esses minérios que estão cada vez mais escassos. Você veja quantos celulares são vendidos por ano, quantos carros. Agora mesmo a gente está tendo peças de carro, principalmente componentes eletrônicos como a Hilux, por exemplo,
que um familiar meu comprou e foi uma agonia para receber o carro, porque faltava esse componente eletrônico. Está realmente ficando mais escasso. A mesma coisa acontece com outros produtos, outras empresas que precisam desses eletrônicos. Então isso mostra o quão precioso é as nossas reservas minerais que estão sendo entregues, meus irmãos. Estão sendo entregues e vão acabar. Assim como o Dr. Enéas disse, elas vão acabar e o que vai restar para nós é buracos. Literalmente buracos. Buracos enormes no nosso país. Veja lá o que a Vale vem fazendo. Então, meus irmãos, vale a pena você ver por isso. Você vai ver o emburrecimento, você vai ver a futilidade das pessoas. E é um filme literalmente que você torce para todo mundo se ferrar. Um filme sem nexo, os personagens são vazios porque são sátiras, então são usados para lacrar, são usados de forma que não bate com as suas próprias personalidades. Você vai ver lá o Leonardo DiCaprio, eu repito, se relacionando fora do casamento, depois aceita a mulher que já corneou ele, e você vê a ninfeta também, a cientista, uma menina super inteligente, de repente pega um malandrazinho, começa a se relacionar com ele. As incoerências, os absurdos do filme são realmente muito grandes, mas vale a pena você assistir, por causa desses pontos que eu te apontei. Espero que você tenha gostado da nossa humilde análise. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.